Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um projeto aqui da Empreender de Verdade. Eu sou o Everton Patrício e esse é o primeiro vídeo, é o vídeo de inauguração de um novo projeto chamado Fábrica de Ideias contra o Coronavírus. E as siglas que eu utilizei aqui foram FICC. Esse é o episódio 1, é o primeiro episódio e nesse episódio nós faremos a apresentação e nós demonstraremos a primeira ideia. Então esse projeto, na verdade, ele foi criado justamente para ajudar os empreendedores do Brasil que estão passando por muita dificuldade nesse momento de pandemia, de isolamento social, onde as empresas ou não podem funcionar ou podem funcionar com restrições. E o problema disso é que se você fica perdido, você acaba ficando sem esperanças. E um vídeo que eu vi de um sábio chamado Érico Rocha, que é uma grande referência em marketing digital aqui no Brasil, ele disse o seguinte: você quer saber como matar uma pessoa, como matar um homem, como matar uma mulher? Tire o futuro dessa pessoa. A partir do momento que você tira o futuro dessa pessoa, você acaba matando essa pessoa. E eu estou muito preocupado com os empreendedores brasileiros, porque eu estou vendo que muitos estão em casa, muitos tiveram uma queda nas suas vendas de 70%, de 90%, ou até mesmo de 100%, e muitos não estão vendo perspectivas de futuro, perspectivas de aumentar o crescimento, de aumentar as vendas, e estão completamente perdidos. Muitos deles não sabem o que fazer ou como fazer durante essa pandemia. E é exatamente com esse objetivo que eu criei essa playlist aqui, para te ajudar, para ajudar você, empreendedor, empreendedora, empresário e empresária, a superar esse momento tão difícil da nossa economia, esse momento tão difícil da humanidade, pela qual a humanidade inteira está passando. Então vamos lá. Eu gostaria de dizer que na verdade, o nosso ponto de vista, o nosso foco, a nossa forma de trabalhar, de agir e de raciocinar é baseada em teoria e em prática. Não são apenas ideias práticas, passos a passos de como você fazer as coisas, de como você resolver seus problemas. A gente procura estudar, nós procuramos estudar, e em cima desses estudos, em cima do que nós aprendemos com os estudos, nós comparamos com o que nós vivenciamos na prática, nós comparamos com o que nós vemos que os empresários fazem, com o nosso know-how, com a nossa experiência aí de anos no mercado, e a gente procura propor soluções. E em cima disso, eu gostaria de compartilhar, de raciocinar com você, o primeiro ponto aqui desse vídeo, o primeiro ponto da nossa playlist aqui, que é a questão da pressão da sociedade ou de empreendedores. Então, eu gostaria de raciocinar com você. Eu recebi um e-mail, eu sou cadastrado aqui na lista de contatos da revista Exame e indico que você também faça isso também, eu tenho uma assinatura dela para me manter atualizado também. É importante que você compre livros, que você faça assinaturas de revistas. É importante nesses momentos, e a partir desse momento, a única salvação é conhecimento. A cada dia mais, nós vivemos em uma sociedade baseada no conhecimento. E então, se você se afastar do conhecimento, você estará em grande desvantagem crescente. Então, vamos lá. Olha só, no Brasil, esse trecho aqui que está selecionado, no Brasil ainda carece de uma estratégia nacional de combate ao coronavírus, e mais de 100 mil pessoas foram contaminadas. Estados e municípios traçam as coordenadas de reabertura mediante a pressão da população. Então, eu gostaria de focar aqui em reabertura e principalmente em mediante a pressão da população. E eu gostaria de pensar com você quais foram os pontos, quais foram os eventos, os momentos nos quais a população fez pressão para que alguma coisa mudasse.
E eu gostaria de comparar esse momento que a gente está vivendo aqui, não especificamente o momento, mas eu gostaria de comparar a pressão que as pessoas estão fazendo, principalmente os empreendedores, com a pressão que os taxistas fizeram quando houve a chegada, quando o Uber chegou aqui no Brasil. Eu não sei se você está lembrado, mas eu estou lembrado, pelo menos, de muitos movimentos, muitas mobilizações, faixas, e inclusive de ameaças um pouco mais violentas até. Eu lembro que, inclusive, quando o Uber chegou na cidade na qual eu resido, eu fiz uma corrida, peguei uma carona com o Uber e pedi para ele me deixar no shopping da cidade. E ao chegar lá, ele teve receio de me deixar próximo aos taxistas. Ele disse: olha, eu vou te deixar aqui longe, porque se eu chegar perto, eu tenho receio do que pode acontecer. Eles podem me atacar e tal. Né? Um receio não sei se isso de fato iria acontecer. Os taxistas que me desculpem, mas na verdade eu não estou nem dizendo que isso iria acontecer. Eu estou comentando de um receio do motorista de Uber, né? E o fato é que ocorreram diversas mobilizações. E associado a essa resistência, a essa pressão realizada por esse segmento da sociedade, eu gostaria também de comparar com uma pressão que houve na minha cidade também, na cidade onde eu resido, na qual começou a existir um grande aumento de empreendedores chineses que passaram a residir na cidade. E eles passaram a oferecer uma grande competitividade para os empreendedores que até então residiam, que até então faziam negócios na cidade. E eu passei a observar que os empreendedores da cidade, eles começaram a exercer uma pressão sobre os empreendedores chineses. Eles começaram a dizer que, por exemplo, os chineses que tinham pastelaria, eles começaram a dizer: é porque você não pode confiar, o chinês ele faz o pastel de todo jeito. Esses produtos, essas bolsas, os chineses que vendiam, as lojas que vendiam produtos de utilização do dia a dia, os empresários diziam, muitos deles, não todos, claro, mas muitos deles diziam: mas você não pode levar esse produto, você não pode confiar nesse produto do chinês, que ele pode se danificar muito rapidamente, leve o meu, que é melhor e tal. E antes, ou até mesmo ao invés de dizer ou de comentar se esses empresários estão corretos ou não, eu gostaria apenas de compartilhar com você uma coisa que aconteceu comigo. Eu levei minha mãe para uma dessas pastelarias, que inclusive ela tinha visitado antes e tinha falado mil maravilhas dos pastéis deles. E um outro dia nós fomos visitar essa pastelaria e ao chegar lá, minha mãe perguntou, existiam sabores específicos lá, e minha mãe perguntou se existia a possibilidade de misturar 2 desses sabores. Se eu não me engano, era queijo e frango. E o funcionário, que era brasileiro, ele disse assim: tem, senhora, é o especial, bem duro, assim. E o chinês observou aquela situação, observou a interação do funcionário dele com minha mãe, e ele tomou a frente e disse: não, não, não. Ele olhou para minha mãe e disse: nós temos o especial. Veja, é o especial. Então, eu estou tentando simular a tonalidade de voz dele. Então, veja, eu percebi aquilo e comentei, não somente com minha mãe, mas também com minha esposa, o fato de que até mesmo a tonalidade de voz com a qual você comunica alguma coisa para o seu cliente é percebido ou foi percebido por aquele grupo de empreendedores ou por aquele empreendedor em específico.
E de fato é uma coisa que faz uma diferença gigantesca. Veja que enquanto o funcionário do chinês, eu não vou falar chinês, porque eu peço desculpas, mas eu acredito que esse tipo eu acho que a gente quando fala, não, você vai para o chinês, a gente expressa uma espécie de preconceito. Eu vou falar daquele empreendedor, porque não importa a nacionalidade dele, não importa o sexo, não importam as características dele. Ele é um empreendedor normal, como qualquer outra pessoa. Então, daquele empreendedor em específico, veja que a percepção dele foi totalmente diferente. Ele percebeu que não somente a palavra especial, mas a tonalidade de voz e a postura corporal que ele adotava influenciava diretamente na percepção do cliente em relação àquele produto e, como consequência, influenciaria na ação de compra do cliente. Então, ele percebeu um erro do funcionário e ele decidiu corrigir esse erro. E o que eu raciocinei com minha mãe, com minha esposa, naquele dia foi, olha só, nós estamos percebendo uma grande, deixa eu ver a palavra que eu utilizei aqui, uma grande pressão dos empreendedores, dos empresários da região contra o grupo específico de empreendedores chineses. Isso demonstra que o grupo de empreendedores chineses está crescendo a ponto de se tornar uma ameaça para os empreendedores locais. Mas por que é que os empreendedores chineses estão crescendo? É porque eles estão praticando preços baixos, devido ao fato de que os produtos deles são inferiores, conforme os empreendedores locais alegam, ou é porque os produtos deles são de qualidade, assim como qualquer outro produto da região, já que os insumos provavelmente, certamente, são comprados na região e eles possuem uma melhor qualidade de atendimento, eles possuem uma melhor qualidade de organização, eles possuem uma melhor qualidade na administração, no cálculo do preço de vendas, e a somatória de todos esses fatores permite que esses empreendedores tenham uma melhor competitividade em comparação com os empreendedores locais, não é? Então veja, se isso for verdade, tomando em consideração, tomando o posicionamento de que isso talvez seja verdade, então, o ideal seria que os empreendedores locais mudassem, evoluíssem e tivessem a mesma postura, tivessem a mesma organização que os empreendedores recém-chegados. Não seria melhor que eles fizessem isso? Mas, ao invés disso, veja que o que acontece é que os empreendedores, levando em consideração, claro, que esse ponto de vista seja verdade, veja que ao invés de eles mudarem, veja que ao invés de eles tentarem evoluir, veja que ao invés de eles tentarem ser melhores empreendedores, eles na verdade preferiram oferecer uma pressão, restringir o avanço desses novos empreendedores na cidade. Veja, será que a gente consegue traçar uma comparação? Será que a gente consegue identificar um padrão entre esses empreendedores regionais que eu falei, com os motoristas de táxi, com os taxistas no Brasil e em muitos países do mundo, com os empreendedores, com essa pressão social oferecida pela sociedade para a reabertura da economia mesmo durante a pandemia? Eu acho que, levando-se em consideração esse pensamento aqui dos empresários, que eles preferem combater de alguma forma os novos empreendedores, ao invés de tentarem evoluir, a gente poderia, levando-se em consideração que seria verdade, a gente poderia sim traçar um padrão entre eles, entre os motoristas de táxi, que estão lutando contra uma inovação e que, no final das contas, não conseguiram derrubar, não conseguiram afastar,
com os empresários aqui que estão tentando forçar a reabertura da economia, mesmo durante tempos de epidemia. Veja, eu não sou contra, eu gostaria de deixar isso bem claro nesse momento, para que você não tenha dúvidas. Eu não sou contra a reabertura da economia. Eu não sou contra o funcionamento das empresas, eu não sou contra o fato de que as pessoas têm que trabalhar, isso é lógico. O meu posicionamento, no entanto, é que nós não podemos e não devemos fazer isso de todo jeito. Nós não podemos agir irresponsavelmente e abrir as nossas empresas e chamar as pessoas para que elas entrem, para que elas comprem, para que elas façam aglomerações, porque assim a gente vai contribuir, acabei esquecendo a palavra. Assim a gente vai contribuir com o aumento da epidemia, a gente vai contribuir com o aumento da pandemia, a gente vai possibilitar que os nossos clientes se contaminem. E dessa forma a gente vai estar colocando como prioridade os nossos lucros, os nossos ganhos, acima da vida dos nossos clientes, acima da vida dos nossos colaboradores. E é em cima disso, e é exatamente contra isso que eu sou, é exatamente esse fato que eu sou contra, não é? A que é que eu sou a favor? Do que é que eu sou a favor, então? Eu sou a favor de nós evoluirmos como empresários, eu sou a favor de nós, ao invés de oferecermos resistência contra as mudanças, eu sou a favor de a gente se adaptar a essas mudanças, de a gente utilizar o nosso cérebro, de a gente utilizar a nossa cabeça, de a gente estudar e de a gente fazer sim voltar essa economia, de a gente fazer sim voltar a fazer com que a economia circule, com que a economia funcione, com que as pessoas voltem aos seus trabalhos, mas de uma forma diferente, de uma forma evoluída. E a evolução que está acontecendo é uma evolução digital. Então, antes mesmo de a gente continuar com esse vídeo, o que eu tenho a te dizer é que ou sua empresa, ela passa a ser cada vez mais digital, ou você como trabalhador, como colaborador, passa cada vez mais a ter habilidades digitais, ou você cada vez mais fica fora do mercado. Veja, não é o momento de a gente se desesperar, é o momento de a gente estudar. Você que está na sua casa agora, que está sem muita coisa para fazer, sem ter muitos afazeres, esse momento é o momento ideal para você estudar, esse momento é o momento ideal para você se capacitar, para você se qualificar. E antes de você dizer como eu posso me qualificar, a grande maioria dos cursos hoje são completamente gratuitos. Existem inúmeras plataformas, inúmeras palestras, inúmeros cursos que você pode cursar absolutamente gratuitamente, absolutamente de forma gratuita. A própria Startse, que é uma das referências que eu uso para estudar e para produzir conteúdo aqui para você, ela acabou de sair de uma maratona, da primeira fase da maratona, inclusive, com mais de 100 horas de aula, 100 horas de conteúdo absolutamente gratuito. E agora ela entrou há pouco tempo, na data que eu estou tomando como base, tomando como referência a data que eu estou gravando esse vídeo aqui, ela iniciou a segunda fase da maratona, a segunda fase de palestras, de conteúdos gratuitos que ela está ministrando. Fora a Startse, nós temos a HSM, nós temos a MIT Sloan Review Brasil, que, por exemplo, durante essa semana ministraram vários conteúdos gratuitos. Então, veja, não há desculpas para você não se qualificar. Conversando com os meus colegas de trabalho aqui, com o Cícero, com o Matheus, com o Jefferson, eles mesmos disseram, veja, Everton, a grande desculpa que as pessoas utilizavam para qualificação
principalmente os empresários, é que não tinham tempo. Eu não tenho tempo, eu passo o dia todo na minha empresa. E agora as pessoas têm tempo. Então, ao invés de inventar mais uma justificativa, de criar mais uma desculpa, que você vá ao trabalho, que você de fato bote a mão na massa e que você comece a se qualificar. Um ditado muito importante e muito interessante, que é bastante conhecido por todos nós, é que quem quer dá um jeito e quem não quer dá uma desculpa. Então não dê desculpas, não prove que você quer, que você não quer, prove que você quer. E junte forças, mesmo nesse momento, e comece a estudar, porque a única saída que nós, como sociedade, independente do escopo econômico, cultural ou qualquer outro escopo social, a única saída para que a gente possa sair dessa pandemia, desse problema, desse desafio, desse obstáculo ou de qualquer outro, é a educação. Então vamos voltar aqui para a nossa videoaula. Então eu gostaria de comentar com você e de te mostrar um outro problema. Albert Einstein, ele disse o seguinte: você quer saber como é que você resolve um problema? Simples, evolua o seu nível de pensamento para um nível acima e você procura uma outra saída em outro ângulo e por outro ângulo você desce. Não é? Como, por exemplo, digamos que nós estejamos em uma cidade, que nessa cidade os veículos automotores, os carros e os ônibus já estejam em tão grande quantidade que estejam lotando a nossa cidade, por exemplo. Qual é a saída? É a gente subir o nível de raciocínio. Deixe-me ver como é que eu saio de carros, eu vou para veículos. E em cima, nesse nível em cima, veículo, qual outro veículo que eu poderia utilizar? Trem, eita, aí mesmo, eu poderia utilizar metrô. Então eu desço lá pelo outro canto e eu resolvo o problema. Silvio Meira, ele conta da seguinte forma, ele pensa da seguinte forma: você quer saber como resolver um problema que está com uma difícil solução? Invente outro problema maior. Quando você inventa outro problema maior, esse problema menor é muito mais fácil de você encontrar a solução dele. E em cima disso, eu quero te mostrar um outro problema maior para a economia. Eu gostaria de deixar claro que eu não estou falando da questão das mortes, que é uma perda irreparável. Eu estou falando no escopo da economia, então vamos focar no escopo da economia, não desmerecendo a questão familiar. Eu sei que é muito duro quando a gente perde algum parente, mas a gente não pode juntar todos os problemas do mundo e resolver, se torna muito mais difícil. Então vamos focar aqui na questão do problema econômico. Então vamos eu vou te apresentar um problema muito maior, que é a questão do desemprego tecnológico, certo? Então vamos lá. Tomando como base o livro O Robô e o Futuro do Emprego, de Martin Ford, que é esse livro aqui, vou deixar aqui para você dar uma olhadinha. Então vamos lá. Tem duas partes bem interessantes que ele diz o seguinte: enquanto um funcionário de fast food pode colocar uma dúzia de hambúrgueres no grill, uma máquina da Momentum Machines molda os hambúrgueres a partir de carne recém-moída e depois grelha-os na hora, inclusive com habilidades de adicionar a quantidade certa de carvão enquanto retém a umidade da carne. Olha só que interessante. A segunda parte desse primeiro texto é essa aqui. A máquina que é capaz de produzir 360 hambúrgueres por hora também torra e fatia o pão, adicionando ingredientes frescos como tomate, cebola e picles, somente depois que o pedido é feito. Os hambúrgueres chegam montados e prontos para serem servidos em uma correia transportadora.
Olha só que interessante, vamos cruzar isso aqui com outras informações. O advento das organizações exponenciais, que a gente já pode tirar desse outro livro aqui, Oportunidades Exponenciais, de Peter Diamandis. Peter Diamandis e Steven Kotler, inclusive. Um trecho bastante interessante é esse aqui. Como a Kodak, uma gigante de 100 anos com 140 mil funcionários e valor em 1996 de 28 bilhões, não tirou proveito da tecnologia fotográfica mais importante desde o filme de rolo e foi parar no Tribunal de Falências. E como uma turma de empreendedores trabalhando na garagem no Vale do Silício passou de uma startup para uma aquisição de $1 bilhão em 18 meses, e isso com pouco mais que uma dúzia de colaboradores. Simples, o Instagram era uma organização exponencial. Então veja que o fato de sua empresa ser tradicional, o fato de sua empresa ser linear, basicamente, ter crescimento linear, já significa dizer que sua empresa está em absoluta ameaça em comparação com as organizações exponenciais que utilizam cada vez mais tecnologias exponenciais ou principalmente tecnologias exponenciais no seu core, no seu núcleo, para promover o seu crescimento. E veja que a tecnologia de fotografia digital surgiu dentro da Kodak. E a própria Kodak ela foi destruída pela tecnologia de fotografia digital, principalmente após o surgimento do Instagram, que possibilitou ou que fez com que a fotografia passasse a ser tão fácil quanto um lápis, quanto a utilização de um lápis, que foi exatamente o que o fundador da própria Kodak colocou como um princípio, como um objetivo da empresa. Então eu gostaria de evoluir um pouco mais. Veja que pelo simples fato de uma organização ser linear, ela já está em ameaça em comparação com organizações exponenciais. E eu posso citar como organizações exponenciais também o Uber, o Airbnb e diversas outras empresas que fazem uso da tecnologia de compartilhamento. Tenho algumas outras empresas aqui que eu gostaria de citar para você, mas para não ficar demasiadamente longo, vamos prosseguir. O que acontece então se a gente acabar misturando tecnologias de crescimento exponencial que utilizam tecnologias exponenciais tradicionais em seu núcleo? O que acontece se a gente misturar com inteligência artificial, que também é uma tecnologia exponencial, porém, digamos que mais apurada que as tecnologias que possibilitam o compartilhamento através de pontes digitais? A inteligência artificial por si só, ela já promove muitos ganhos. Veja que cada vez mais nós vemos que empresas utilizam softwares baseados em inteligência artificial para realizarem ligações. Quantas e quantas vezes nós, no nosso dia a dia, hoje em dia, nos deparamos com ligações feitas por softwares de inteligência artificial, principalmente levando em consideração a questão de teleatendentes, de atendentes de marketing, de ligações para propor soluções de marketing, soluções de empresas. E se a gente sair, por exemplo, das ligações de voz para os chatbots, nós temos uma incidência muito maior de soluções que envolvam chatbots. Você, por exemplo, hoje, muitas vezes, quando você entra para pedir alguma coisa, ou antes de você solicitar alguma coisa, um chatbot já começa a entrar em contato com você, utilizando a inteligência artificial. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, o próprio chatbot, a própria inteligência artificial,
por trás daquele chat, ele consegue resolver o seu problema, ela consegue resolver o seu problema sem você interagir com nenhum ser humano. E caso você não consiga tirar a sua dúvida, é que aquele software de inteligência artificial passa o atendimento de você, passa o atendimento dele para um ser humano, né? E isso está absolutamente tão comum hoje em dia, e é tão curioso a relação entre o atendimento de pessoas com a relação do atendimento com softwares de inteligência artificial, que eu gostaria de te mostrar uma coisa aqui, que à primeira vista é engraçada, mas eu não sei, é cômica, mas eu não sei te dizer até onde isso é cômico e a partir do momento que isso deixa de ser cômico e passa a ser triste. Essa imagem de WhatsApp aqui é uma conversa, foi uma conversa minha com uma atendente de uma empresa que estava me oferecendo uma consultoria tributária. E essa pessoa estava falando comigo de forma tão padronizada, de forma tão... eu não sei te dizer. Eu acho que a melhor palavra que se encaixa é padronizada, de fato. Então, essa atendente estava falando comigo de uma forma tão padronizada que eu, sinceramente, eu achei que fosse um software de inteligência artificial. Então, olha só, eu fiz uma pergunta aqui e ela respondeu sim, Everton. E quando eu fiz outra pergunta, ela colocou a resposta aqui em assuntos específicos, carecem de parecer direto da Receita Federal Brasileira ou da Cefaz, por exemplo. Então, ela colocou uma resposta que talvez pareça um pouco padronizada. Então, mediante a conversa foi se dando, eu tive a culpa, a dúvida. E, sinceramente, eu tive receio de perguntar, mas eu fui em frente e eu fiz essa pergunta. Então, eu disse certo. Uma dúvida. Estou falando com uma pessoa ou com uma inteligência artificial? Então, ela respondeu também de forma padronizada, exceto por essa carinha aqui. Ela disse, Everton, com uma pessoa. Essa, ao meu ver, eu não sei se você percebeu ou se você percebe, mas, ao meu ver, essa própria resposta aqui, ela já é padronizada o suficiente para ser digna de uma resposta de inteligência artificial, né? Mas o que eu gostaria de refletir com você é que, na verdade, eu não sei se você percebeu, mas cada vez mais softwares de inteligência artificial atendem cada vez melhor as pessoas do que os próprios seres humanos. Então, veja, em muitas ligações, em muitas pessoas que falam comigo, comparando pessoas com softwares de inteligência artificial, eu me sinto muito mais bem atendido, o atendimento feito com uma simpatia muito maior, quando o atendimento é feito através de software de inteligência artificial, que quando o atendimento é feito através de um ser humano, né? Eu não sei se você já percebeu, não sei se isso já acontece com você, mas pelo menos na minha realidade, nas experiências que eu tive, isso é verdade, isso acaba sendo verdade. Então veja, a gente tá passando por uma transição na qual pessoas, elas atendem outras pessoas de uma forma inferior ao atendimento realizado por softwares de inteligência artificial. E veja que eu não estou nem falando de recursos mais avançados, nos quais softwares de inteligência artificial, elas mapeiam o rosto das pessoas e através das expressões faciais, elas conseguem identificar o sentimento, a reação, o que as pessoas estão sentindo em reação ao que o software está falando e adaptar o seu discurso. Eu estou falando simplesmente de um atendimento natural, sem feedback, né? E caso você esteja achando que isso é conversa, que isso é mentira, ou que isso é irreal de alguma forma, pega o teu smartphone e tenta conversar com o assistente virtual da Google, né? Um software, um colega meu de trabalho aqui começou a
a conversar com ela e coisas aleatórias, que não tem absolutamente nada a ver de perguntas específicas. Por exemplo, ele disse para a assistente virtual: eu estou triste. E olha só a resposta da assistente virtual: se eu tivesse braços, eu te daria um abraço. E em seguida mandou uma figurinha de um abraço para o meu colega de trabalho aqui, para o Cícero. A gente estava testando nesse dia, ele estava testando nesse dia qual o comportamento de software de inteligência artificial baseado nas perguntas dele. Né? A gente ficou até assustado com esse feedback. Eu vou dar uma paradinha aqui, daqui a pouco eu retorno porque eu vou tomar um pouco d'água, certo? Só um momentinho. Pronto, estamos de volta, então vamos lá. Então é o seguinte, eu acabei de te dar alguns exemplos envolvendo inteligência artificial, na questão das ligações, na questão dos chatbots e na conversa aqui que eu tive e na questão de que a inteligência artificial, softwares de inteligência artificial, eles estão se saindo muito melhor que os seres humanos. Eles, na verdade, se saem muito melhor do que os seres humanos em atividades repetitivas e padronizadas. Mas o que eu quero te mostrar aqui, exatamente aqui onde entra a questão do problema maior que eu te falei no início da nossa conversa, é o seguinte: organizações exponenciais turbinadas com inteligência artificial. Então veja, eu vou sair aqui de um Uber, deixa eu diminuir aqui para ficar mais fácil transitar aqui entre uma parte e outra. Então veja, eu estou saindo de organizações exponenciais tradicionais, de organizações exponenciais nas quais inteligência artificial não detém, mesmo que detenha alguma parte, mas detém pouca parte, detém poucas tarefas aqui. E eu estou pulando para organizações nas quais a inteligência artificial digamos assim, exerce a maior parte dos trabalhos. E eu vou compartilhar com você aqui a questão da Ant Financial, que foi reportada aqui por essa versão aqui da Harvard Business Review Brasil, que é outra revista, que eu indico que você assine. Tá lembrado que eu te falei há pouco tempo que é importante que você se atualize, que nós estamos na era da informação, que nós estamos em uma sociedade digital, e informação digital ela é absolutamente volúvel, ela se perde, ela é perecível, ela se estraga, ela fica ultrapassada muito rapidamente. Isso eu não falei não, estou falando agora, um complemento. Mas vamos lá, leia sempre, estude, faça cursos. O conteúdo, pelo menos boa parte do conteúdo está disponível de forma gratuita hoje. Então vamos lá. Veja só a coisa, eu acho que a palavra mais correta que eu consigo encontrar nesse momento é coisa. Olha só, ao contrário dos bancos tradicionais, instituições de investimentos e empresas de seguro, a Ant Financial é estruturada sobre um núcleo digital. A inteligência artificial controla o espetáculo, não há um gestor para aprovar empréstimos, um funcionário para prestar consultoria financeira, um consultor para autorizar as despesas médicas do consumidor. E sem as limitações operacionais que restringem as empresas tradicionais, a Ant Financial pode competir de forma inédita, promover o crescimento e causar impacto desenfreados em numerosos setores. Então veja o grande impacto, veja a grande diferença que é de uma empresa tradicional que utiliza pessoas como seu core para poder realizarem todas as tarefas, pessoas que participam de todos os processos, onde, comparando com a Ant Financial, onde ela substitui essas pessoas por inteligência artificial. Então eu gostaria de fazer aqui, somente para você entender do que a gente está falando, caso você ainda não tenha entendido, eu gostaria de fazer uma comparação. Imagine então uma empresa onde um software de inteligência artificial decide o que comprar e o que vender.
Outro software de inteligência artificial decide quais os preços dos produtos e consegue alterá-los várias vezes durante o dia, conforme o feedback que ele recebe do mercado. Outro software que cria imagens e vídeos, a gente Veja, um grande problema de grande parte das pessoas, dos empresários tradicionais especificamente, é criar criar ativos digitais, que são basicamente vídeos como esse que eu estou gravando para você agora, que são e-books, que são cursos, simples postagens a serem realizadas nas mídias sociais. É uma grande dificuldade para a grande maioria dos empresários tradicionais que ainda existem hoje. Mas já existem softwares de inteligência artificial que editam vídeos, que filtram informações e que editam vídeos e que podem publicar automaticamente esses vídeos nas suas redes sociais. Então veja aquilo que as pessoas, mais uma das tarefas que as pessoas têm dificuldade em realizar, softwares de inteligência artificial já realizam, já têm a capacidade de realizar normalmente. Eu não sei te dizer se já tem algum software programado para isso, mas o que eu sei te dizer é que já existem startups que elas digitam artigos, elas digitam notícias, elas criam notícias para jornais. Inclusive a startup, o nome dela é Narrative Science, no Vale do Silício, e várias empresas já possuem contratos com essa startup. De qualquer forma, o que eu quero te dizer é que muitas das coisas que a gente não faz e que a gente oferece resistência para fazer, softwares de inteligência artificial já fazem rapidamente, fazem facilmente, fazem sem trabalho. E o raciocínio que eu quero fazer com você nesse tópico aqui em específico, aproveitando essa deixa, é que, veja, quanto mais a gente resistir, quanto mais a gente oferecer resistência para realizar alguma coisa, se chega um software que pode realizar isso, que possibilita que isso seja realizado, e muito provavelmente com um custo menor, muito mais rápido e talvez com uma qualidade muito melhor, a gente vai ser cada vez mais substituídos por softwares de inteligência artificial. E isso tem um ponto positivo e um ponto negativo que não vale a gente refletir aqui, que não cabe a gente refletir aqui, mas em outros momentos a gente pode refletir. Mas continuando aqui o nosso exemplo, imagine que essas organizações atuariam globalmente. Onde entram os seres humanos? E um outro ponto muito forte que eu gostaria de refletir com você aqui é que eu vejo muitos empresários reclamando que eles não conseguem competir porque a concorrência é cruel, porque a concorrência faz preços mais baixos, porque a concorrência não emite todas as notas fiscais dos produtos que vende. Então, um raciocínio importante e interessante que eu posso fazer com você aqui é exatamente esse. Se você reclama que não consegue competir com o seu vizinho porque ele não emite todas as notas fiscais dos produtos que vende e, por isso, consegue fazer preços mais baixos, como será então para a sua empresa em um ambiente onde esse novo tipo de concorrente pode aparecer? Onde esse tipo de concorrente que basicamente, ele quase não tem pessoas por trás, ele tem softwares que realizam tudo o que as pessoas realizariam. Eu acho que você deve estar pensando, mas isso vai demorar. Será que vai demorar? Até meados de 2017, a gente raras vezes ouvia falar em inteligência artificial. Hoje, só o que a gente ouve falar é de inteligência artificial. Isso, inclusive, tem absolutamente tudo a ver com o crescimento exponencial, a curva do crescimento exponencial. Quando você acha que as coisas vão continuar como eram antes e que o crescimento está sendo feito de forma muito lenta, é que há o boom da coisa.
Inclusive, você pode até entender, a curva de crescimento exponencial está sendo muito explicada agora durante a pandemia, quando você vê que começam com poucos casos e de uma hora para outra os casos bons estouram. É exatamente esse o crescimento da tecnologia exponencial, né? Então, você não pode confiar e acreditar que isso vai demorar, né? Então, voltando para o caso dos chineses, dentro desse ambiente aqui, onde surgem esses novos tipos de concorrentes, você tem duas opções. Deixa eu só beber aqui. Vamos lá. Você tem duas opções. Ou você procura se atualizar, ou você procura se atualizar a sua empresa e passar a empreender de verdade. Daqui a pouco eu reflito com você o que seria empreender de verdade. Ou você fechará as portas. Então vamos apenas pensar um pouco aqui. Qual a diferença para a sua empresa entre a pandemia e o isolamento social, juntando esses dois fatores aqui em um, que o obrigaram a fechar as portas, e o surgimento de novos concorrentes inteiramente baseados em inteligência artificial? Qual seria a diferença? Será que há um impacto muito grande entre uma pandemia obrigar a sua empresa a fechar as portas e chegar um concorrente que começa a vender menos da metade dos preços que você cobra? Né? Ah, mas não vai chegar esse tipo de concorrente? Será? Compare aí a Amazon de hoje com as livrarias de hoje. Compare o tanto de livrarias, de pequenas livrarias que não fecharam as portas depois do surgimento da Amazon. Né? Eu não sei se você já passou por esse tipo de experiência, mas eu já fui em uma livraria física e observei lá que o preço do livro era R$ 69,90. E fui para a Amazon e o mesmo livro estava por R$ 29,90. É claro que ele não está assim sempre, é claro que existem promoções, mas independente de qualquer coisa, foi isso que eu observei. E é claro que eu comprei da livraria online da Amazon, eu optei por gastar menos, né? E para pensar um pouco mais, a pandemia acabará, certo? A gente pode até demorar um pouco mais, mas nós conseguiremos, sim, superar esse grande desafio, para falar desafio no mínimo. Mas e a tecnologia? Reflita comigo, a tecnologia, após a pandemia, ela vai passar a regredir? Quando a pandemia acabar, a tecnologia vai regredir? Ou é o contrário? Né? E nessa possibilidade de ser o contrário, uma outra reflexão aqui. As pessoas estão, nesse momento, utilizando cada vez mais ou cada vez menos o mundo digital para resolverem seus problemas, né? Então, o que eu assisti em inúmeras palestras que eu referenciei no início desse vídeo, é que nós estamos como empresários, como economia, como sociedade, evoluindo. O que a gente evoluiria em 50 anos, a gente está evoluindo em poucas semanas. Então, muitas empresas que nunca pensaram e que sequer pensariam nos próximos 5 ou 10 anos, talvez, em configurar um e-commerce, em montar um e-commerce, em fazer uma estratégia digital, as empresas estão decidindo em poucas horas. Elas estão percebendo que as pessoas não estão mais saindo de casa, porém ainda continuam comprando. Veja, não é que as pessoas deixaram de comprar, elas continuam comprando. Porém, elas continuam comprando através do meio digital. E se sua empresa não tiver uma ponte, não tiver um meio de acesso digital para se colocar à disposição dessas pessoas, sua empresa simplesmente não venderá. Voltando aqui para a nossa apresentação, tem muito conteúdo, né?
Mas vamos lá embaixo. Isso aqui é interessante. Alguns vídeos, eu mencionei na gravação de alguns vídeos que eu já publiquei aqui, que eu estava muito preocupado. Eu acredito que, inclusive, eu tenha mencionado isso no vídeo de abertura do projeto Pedra Degrau. Dá uma olhadinha lá. Eu vou colocar o link aqui embaixo para você. Eu mencionei que era uma covardia muito grande o que estava acontecendo, porque enquanto grandes empresas, como a Magazine Luiza, como as lojas americanas, não somente não pararam de vender, como muito provavelmente aumentaram as suas vendas, porque enquanto as pequenas empresas estavam de portas fechadas, tentando entender o que estava acontecendo, essas grandes empresas estavam vendendo cada vez mais no seu e-commerce, e isso era uma covardia, eu classifiquei como covardia. Eu passei a entender posteriormente, cerca de 1 ou 2 semanas depois, que o problema na verdade não é o fato de você ser pequeno, o problema não é o fato de a empresa ser pequena, o problema é a mentalidade. Veja como eu comentei aqui, o problema não é ser pequeno, o problema não é falta de tecnologia e em muitos casos não é nem falta de dinheiro, o problema é a mentalidade. E eu utilizo isso como prova o caso Kodak. Eu tenho me preocupado porque muitos empresários, pequenos empresários, dizem: eu vou esperar abrir as portas, eu vou esperar a economia abrir as portas, eu vou esperar o comércio voltar a ser como era antes para que eu volte a trabalhar, e se demorar muito eu não sei o que vou fazer. Então isso, na verdade, não é nem falta de oportunidade, porque o conteúdo está disponível gratuitamente na internet. Hoje você pode utilizar, para você vender, você pode utilizar o YouTube, você pode utilizar o Instagram, você pode utilizar o Facebook, você pode fazer uma loja online, você pode criar uma loja online inteiramente gratuita, sem pagar absolutamente nada. Você paga apenas, é claro, a taxa que é descontada quando você faz o pagamento, quando os clientes fazem um pagamento no cartão de crédito. E eu tenho pelo menos 2 plataformas para te indicar, eu vou colocar aqui abaixo da descrição desse vídeo. Então, tudo está disponível. O que complica é a mentalidade, é a vontade de você querer mudar. E o problema da mentalidade, a prova de o problema ser a mentalidade é tão grande que eu não sei se você já sabe, nós até publicamos no nosso Instagram há poucos dias ou há uma semana mais ou menos, a história da Kodak. Dá uma olhadinha lá depois, eu vou colocar aqui o link aqui também para você. Eu já estou prometendo colocar muitos links aqui, para eu não esquecer. Deixa eu aqui colocar aqui mais links que eu vou colocar do Instagram. Eu já foi esquecer aqui que eu tinha prometido também. O projeto Pedra Degrau. Bom, acho que por enquanto esses 2. Eu vou ver se nos próximos vídeos eu já coloco uma seção links pronta para eu poder colocar. Bom, mas o que acontece é o seguinte, como você pode, caso você não tenha visto ainda o caso Kodak, caso você não saiba, a fotografia digital, ela não foi criada por uma empresa de fora, por uma outra multinacional, ela não foi criada por outra pessoa. A fotografia, a tecnologia da fotografia digital foi criada dentro da própria Kodak. A tecnologia da fotografia digital foi criada pela Kodak. E a Kodak simplesmente rejeitou. A Kodak disse, isso não é fotografia de verdade. E eu sei que isso talvez pode tirar os nossos lucros, porque os nossos lucros são mais nos produtos que a gente vende, nas máquinas, nos filmes.
e para a gente não perder os lucros que a gente tem hoje, a gente vai soterrar, a gente vai esconder essa tecnologia. Então veja, a tecnologia da fotografia digital surgiu na própria Kodak, dentro da própria Kodak. E veja, a tecnologia que surgiu dentro da empresa deles foi quem destruiu a própria Kodak. Então, o problema não é falta de dinheiro. Se fosse não tem nem o que dizer, né? A Kodak, ela era uma das maiores empresas que existiam na época em que a tecnologia, e mesmo décadas depois que a tecnologia da fotografia digital foi criada, a Kodak ainda era uma das maiores empresas e valia bilhões de dólares. Como eu comentei há pouco tempo aqui nesse vídeo mesmo. Veja que o problema não era falta de tecnologia, a própria Kodak inventou a tecnologia da fotografia digital. Não é? O problema não era falta de dinheiro, o problema é a mentalidade e eu acredito, pelo menos dentro dos estudos que eu tenho feito e dentro das experimentações que eu tenho feito, a vantagem das pequenas empresas, a vantagem dos pequenos empresários é justamente ter essa mentalidade ágil. Não é? O pessoal da Startse, eles comparam uma grande empresa e uma pequena empresa com um cruzeiro e uma lancha. Veja, quando um cruzeiro percebe que ele está em uma trajetória incorreta e ele vai mudar de trajetória, ele tem que mudar muito lentamente de trajetória, porque ele é um grande cruzeiro, ele não pode virar rapidamente. Já uma lancha, na mesma hora ela vira, na mesma hora ela muda de rumo. Então, as empresas pequenas, os empreendedores pequenos têm como vantagem justamente essa capacidade de mudar muito rapidamente. E se eles abandonarem essa capacidade de mudar rapidamente unicamente pela resistência mental, pela falta de maturidade mental, pela falta de mindset, pela falta de conhecimento também, eles estão em sérios apuros. Não é? Assisti uma das palestras que eu assisti na semana passada foi do criador da Acesso Digital, onde ele falou, ele disse que 90% dos clientes dele não se entregam totalmente ao processo de transformação digital, não fazem integralmente o processo de transformação digital. E por conta disso eles terão sérios problemas. E fazendo um paralelo, fazendo uma espécie de equivalência, subentendendo ou supondo que a maioria dos empresários brasileiros possuem o mesmo perfil dos clientes da Acesso Digital, entendendo que 90% dos empresários brasileiros não vão mudar, é complicado. E veja que é necessário que você mude, não somente por conta de tecnologia, é necessário que você mude também e principalmente nesse momento que eu estou gravando esse vídeo que nós estamos vivendo, nesse momento de pandemia. Né? Caso eu não tenha deixado claro, esse é o momento onde eu vou deixar claro. Você tem que mudar, você precisa mudar, você tem que mudar sempre. E se você está pensando em exercer alguma força para fazer com que o comércio volte a ser o que era antes, mesmo não se preocupando com os seus clientes, não se preocupando com os seus funcionários, a mensagem, que inclusive eu já falei, é que a pandemia ela vai acabar e a gente vai conseguir superar esse momento. Mas mesmo a pandemia acabando, vem aí a evolução tecnológica e você não vai conseguir barrar a evolução tecnológica. Eu digo mais uma vez essa mensagem. Eu reforço essa mensagem. Você não vai conseguir, assim como os taxistas não conseguiram barrar o crescimento e o avanço do Uber, você não vai conseguir barrar o crescimento da tecnologia.
Eu convido você a adquirir uma mentalidade de mudança radical e mudança drástica. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar qual o caminho mais ideal, o caminho mais correto que você deve utilizar para você mudar. Mas, por enquanto, o que eu quero deixar claro para você é que você precisa mudar. Utilize esse momento de pandemia para fazer a sua empresa passar por uma evolução tão grande que quando vier o impacto dessa mudança tecnológica, a sua empresa já esteja preparada. Não utilize esse momento para ficar choramingando ou querendo voltar ao que era antes. As coisas dificilmente voltarão o que era antes. Muito provavelmente não voltarão o que era antes. Eu peço até desculpa se eu estou sendo duro demais, mas às vezes a gente precisa ser duro, a gente precisa encarar de frente a realidade para a gente poder tomar a decisão de mudar. E eu estou me colocando à sua disposição. Eu não sei tudo comparado com grandes sábios, grandes pensadores, grandes cientistas do mercado. Eu até não sei muito, eu vou utilizar a frase, um pensamento que eu acredito que seja de Galileu Galilei, comparando o meu conhecimento com tudo que há para descobrir, eu sou um grão de areia em meio ao oceano, né? Então, eu não sei de muita coisa, mas eu já tenho uma certa experiência. Eu dediquei praticamente a maior parte da minha vida para estudos. Eu acompanho dentro da minha empresa, dentro da Império Software, eu venho acompanhando centenas de empresários durante o passar do tempo. Então, eu tenho uma certa prática, eu tenho um certo conhecimento e esse conhecimento que eu tenho, essa prática que eu tenho, eu coloco à sua disposição. Eu tenho uma grande vivência na área de software, eu cursei um mestrado em engenharia de software, eu desenvolvo software há muito tempo e eu acredito que isso pode te ajudar bastante, o que eu sei pode te ajudar bastante, porque é exatamente para uma sociedade digital que a gente está caminhando, né? Então, eu me coloco inteiramente à sua disposição para te ajudar. Se você tiver alguma dificuldade, comenta aqui nesse vídeo, comenta qual a sua dificuldade, que eu vou procurar utilizar o que eu sei para te ajudar, certo? Esse momento é o momento não de a gente baixar a cabeça, de a gente ficar reclamando da pandemia, reclamando da falta de abertura da economia, reclamando de que as coisas são injustas demais. Esse é o momento de a gente se juntar, de a gente dar as mãos e a gente superar esse desafio, certo? Beber mais um pouco d'água aqui. Bom, continuando aqui então, somente criatividade não adianta. Então, como é que a gente começa pelo começo? Tem um livro bem interessante, eu acredito que ele está ali atrás. Pronto, está ali atrás, Os Reinventores. Deixa eu pegar aqui. Tem um livro bem interessante, que é esse aqui, Os Reinventores, de Jason Jennings, que eu aconselho você fortemente a comprá-lo. E eu sei que a gente está com um problema de pandemia e que é complicado a transição de meios físicos, mas você pode procurá-lo digitalmente. Existem aplicativos que você pode baixar para você fazer a leitura de livros digitais. Compre o mais urgente possível. Primeiro você compra esse, depois você compra aqueles outros dois. Então, olha só. Ele disse o seguinte: compare as 25 melhores companhias da Fortune 500 do ano 2000 e do ano 2010. Os resultados são chocantes. 16 das 25 melhores companhias caíram de seu altar em apenas 10 anos. São quase 2/3. Pesquise mais a fundo e vai descobrir que desde que a lista da Fortune 500 foi publicada pela primeira vez,
Em 1995, mais de 90% das empresas foram varridas do mapa por empresas menores. Faliram, tornaram-se tão pequenas que acabaram ficando sem importância ou simplesmente fecharam. Então eu gostaria de fazer aqui um raciocínio bem interessante com você. O problema que eu acho, eu bati aqui no microfone, o problema que eu acho, que eu acredito que faça parte de uma grande parte das empresas brasileiras, não é simplesmente fechar, não é simplesmente ir à falência, mas continuar aberta durante décadas e décadas e décadas e sem um crescimento sustentável. Eu acredito que nós nascemos para ter um belo futuro. Eu acredito que nós nascemos para ter um futuro de prosperidade. Eu acredito que a gente deva fazer coisas boas para a nossa vida, que a gente mereça. Eu sei que nós merecemos dar presentes bons para os nossos parentes quando a gente quer. Eu sei que nós merecemos sermos atendidos por um serviço médico de qualidade e que, se a gente tiver que pagar por isso, ótimo que paguemos. Eu sei que a gente tem direito de viajar para outros países, para outros estados, conhecer novos lugares e eu acho sinceramente que você ficar escravo de uma empresa trabalhando 10, 12, 15 horas por dia para você apenas obter o seu sustento, sinceramente, eu acredito que isso é pior que a falência. Você concorda comigo? Né? Então, para que a gente possa evitar tanto a falência quanto uma âncora no seu pé que evita de você ter a vida que você merece, eu convido você a gente ir para a saída. E qual é a saída? É você ter a solução de problemas como uma bússola. Como é que isso funciona? Veja, empresas comprometidas, inclusive isso aqui eu tirei desse livro aqui de Jason Jennings, aqui no comecinho, inclusive, aqui, olha só. Empresas comprometidas, veja a importância a importância que tem a leitura. A gente ter conhecimento, a gente buscar conhecimento. Inclusive, antes de continuar aqui na leitura da frase, tem uma frase bastante interessante que diz assim: você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Obviamente fora a sua família. Então, procure pensar, procure lembrar das pessoas com quem você mais convive no seu dia a dia. Lai Ribeiro diz o seguinte: dentro dessas pessoas, você se considera mais aprendiz ou mais mestre? Se você se considerar mais mestre, infelizmente você vai ficar parado no tempo, você não vai crescer, porque você não vai aprender, você vai só ensinar. Mas se você se considerar mais aprendiz, ótimo, excelente. E se você não tem pessoas à sua volta, eu sei que dependendo de onde você mora, onde talvez você more, pode ser complicado encontrar pessoas que têm uma mentalidade um pouco maior que a sua. Mas uma coisa bem interessante é que livros, na verdade, são basicamente os pensamentos das pessoas. As pessoas pegam os pensamentos delas e colocam aqui nos livros. Então, se a gente entender um livro como uma companhia, e se você passar a ler livros de qualidade, então você vai ter uma mentalidade cada vez mais evoluída, e a gente compartilhou isso aqui também em um dos vídeos que a gente já publicou aqui aqui no nosso canal. Antes da pandemia, nós adotamos a seguinte estratégia: se você é a média das pessoas com quem você mais convive, e se livros são pessoas, são os pensamentos de pessoas encapsulados aqui concentrados aqui nesse material físico,
Então, que tal se a gente começar em equipe, a gente começar a evoluir o nosso mindset? E eu e os meus colegas de trabalho aqui, nós passamos a toda semana, 1 ou 2 vezes por semana, ler livros em equipe e discutir os nossos pontos de vista em cima daquilo que a gente acabava lendo. Então, eu convido você a fazer a mesma coisa com os seus colegas de trabalho. Nós estamos em pandemia, certo? Você pode fazer isso muito bem através de reunião online. Você pode fazer através do Hangout, do Google, por exemplo, que é uma ferramenta absolutamente gratuita. Nós utilizamos todas as semanas, né? E sem problemas. Então, voltando aqui à frase, veja. Empresas comprometidas com o crescimento fazem da antecipação dos desejos e necessidades de seus clientes um marco da sua cultura e conquistam esse objetivo através da mudança radical e da reinvenção constantes. Então, eu queria raciocinar com você o seguinte. A grande maioria dos empresários que eu vejo, principalmente pequenos empresários, eles não buscam sequer saber quais são os desejos dos seus clientes. Quando eles vão montar uma empresa, e isso eu já disse várias vezes aqui, tem até um outro vídeo aqui, que eu coloquei o pior erro que os empresários cometem, eu não vou colocar o link lá em cima agora não, mas eu coloquei que quando eles vão montar uma empresa, eles não pensam, qual é a necessidade das pessoas, qual é a necessidade dos clientes. Eles pensam assim, o que é que eu gosto de fazer, o que é que eu estou vendo que está dando dinheiro, o que é que eu estou vendo que vai me retornar mais dinheiro. É uma loja de açaí, eu vou colocar a loja de açaí. Né? Então as pessoas elas não pensam nos outros, elas pensam nelas mesmas. Inclusive, é por isso que geralmente startups vão à falência muito rápido, porque elas pensam nelas. Que software eu quero fazer? Que solução eu quero propor? Eles não pensam que solução, que problemas as pessoas estão tendo. E qual solução eu posso propor para esse problema? Então veja, as pessoas, os empresários geralmente não buscam saber nem quais são os problemas atuais dos empresários. Imagine antecipar os problemas futuros deles. Então, qual é a solução? A solução, tomando como base essa bússola aqui, é justamente você observar os problemas dos clientes e, após observar os problemas dos clientes, propor solução para esses problemas. E eu vou te dar um exemplo aqui, que é justamente a nossa primeira ideia. A gente já está caminhando aqui para o final do nosso vídeo e eu vou te dar aqui a primeira ideia. Só um momentinho. Bom, vamos lá. Então, a primeira ideia é a seguinte. Uma vez conversando com uma das minhas clientes, que ela é empreendedora do ramo de papelaria, eu disse para ela o seguinte, veja, todo o seu ambiente de negócios mudou. As pessoas antes, elas estudavam nas escolas, as pessoas precisavam, porque estavam nas escolas, as pessoas precisavam de caderno, as pessoas precisavam de caneta, as pessoas precisavam de papel. E não somente nas escolas, mas nos escritórios também as pessoas precisam de muitos desses materiais que você vende. Só que hoje as empresas, em sua grande maioria, não estão abertas e as que estão abertas não estão trabalhando da mesma forma que trabalhavam antes. Veja que todo o cenário mercadológico do seu nicho especificamente mudou. Só que há possibilidades, há oportunidades. Como é que a gente vai fazer então para identificar essas oportunidades? Simples, a gente olhando para as pessoas, que é o que a gente deveria ter feito desde o início, a gente olhar para as pessoas, a gente se colocar no lugar delas, de preferência você conversar com as pessoas para identificar os problemas que elas têm, porque assim você já evita o fato de você imaginar e o que você imaginou ser diferente, né? Então você conversar com as pessoas,
ou observar as conversas delas. Quando você entra em vídeos da internet, por exemplo, você vê as pessoas conversando, você naquelas conversas você identifica os problemas delas. Em reportagens, as pessoas falam dos problemas, você observa os problemas. Então, a gente identificar quais são os novos problemas das pessoas e, em cima desses novos problemas, a gente propor novas soluções. Porque produtos ou serviços são, na verdade, soluções de problemas. Então, vamos lá. Minha esposa me mostrou, há alguns dias, isso na conversa com minha cliente, me mostrou há alguns dias fotografias de crianças rabiscando as paredes, rabiscando o banheiro, tocando o terror dentro das suas casas. E a imagem que mais me impactou foi de uma menina recortando a figura do homenzinho de notas fiscais, talvez de um alto valor, né? E ela estava recortando certamente porque estava achando bonitinho o homenzinho da nota. Imagine que fossem ou que sejam notas de R$100 e que uma filha sua pega uma nota de R$100 e vai recortar um homenzinho de 5 daquelas notas. Imagina o impacto que isso tem para você, não é? E abaixo tinha a seguinte mensagem: não se preocupem, as mães, com pouco tempo, com 2 semanas ou 1 semana, as mães vão inventar a vacina para o coronavírus, né? Isso, infelizmente, ainda não aconteceu. Mas o que eu quero refletir com você é que, independente de as mães terem inventado ou não a vacina, isso demonstra um problema. Veja, a grande maioria dos pais passava o dia trabalhando. Então, a grande maioria dos pais colocava os filhos para passarem boa parte do dia na escola, e no momento em que o filho saía da escola, alguns deles, muito provavelmente ou até certamente, ficavam nas suas casas com as babás. Então, os pais não tinham o costume de lidar com os filhos. Com o advento da pandemia, muitos pais dispensaram as babás, até por conta da própria quarentena, né? Muitos babás ficaram sem o serviço, muitos pais ficaram sem o serviço das babás. E veja, os pais que não conviviam antes com os filhos, agora, repentinamente, passaram a ter que conviver com os filhos. E isso fez com que eles ficassem totalmente perdidos nessa realidade, né? E não somente perdidos, mas sem paciência, sem saber o que fazer com os filhos. E muitos dos pais, inclusive, tiveram e têm que trabalhar em casa, continuaram tendo que trabalhar em casa. E os filhos tocando terror, brigando, gritando. Então veja como uma papelaria pode ajudar a resolver esse problema. Geralmente papelarias possuem kits de pintura, papel, quebra-cabeça. Então eu propus para essa minha cliente: você pode fazer o seguinte, você pode montar kits, e esses kits que você monta, você pode chamá-los de kit diversão para crianças, e você pode colocar produtos específicos para que crianças possam passar o tempo. E você pode sugerir aos pais que eles lancem desafios para os filhos. Olha, eu vou desafiar você a você ficar 1 hora, ou 30 minutos, ou 40 minutos. O telefone está tocando. Espere só um minutinho aí. Pronto, estamos de volta. Peço desculpas, porque eu não pedi, por favor. Espera um minutinho aí, por favor. Então vamos lá. Então, voltando, veja que os pais ficam totalmente perdidos nesse novo ambiente, que é um ambiente com o qual eles não tinham contato anteriormente. Então, quando você pede para que o pai lance um desafio para o seu filho, olha, eu desafio você a ficar 20, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, vai depender do desafio, vai depender do material que tem para ser trabalhado, logicamente. Olha só, eu lanço o desafio para você ficar 40 minutos aí fazendo isso. O filho muito provavelmente vai ficar entretido fazendo aquilo, ele vai deixar de recortar o homenzinho da nota,
né? Um exemplo apenas. Ele vai deixar de correr atrás, de gritar na hora que você estiver em reunião e você vai ter um sossego. Ou, caso você, uma outra ideia muito melhor, inclusive, caso você não estivesse convivendo muito com o seu filho, você pode até utilizar essa brincadeira para você passar a conviver mais com o seu filho, para você passar a brincar mais com o seu filho. E veja que quando uma papelaria ela deixa de apenas abrir as portas e esperar que as pessoas venham comprar, e ela começa a pensar nas pessoas, em quais problemas as pessoas estão enfrentando, a pensar em soluções para esses problemas e a montar uma proposta onde ela evidencia esse problema para a pessoa, ela mostra a solução e se coloca à disposição para ajudar a resolver isso através de um produto ou serviço, negócio fechado, né? Veja, as pessoas não pararam de comprar, as pessoas continuam comprando, porém elas utilizam o meio digital para realizarem as suas compras. Empreender no meio digital é totalmente diferente de empreender no meio físico. Novamente estou aqui para te ajudar. Se tiver dúvidas, coloque aí que eu vou criando novos conteúdos para te ajudar a resolver essas dúvidas. Mas é necessário que, independente de empreendermos no meio físico ou digital, mas principalmente empreendendo no meio digital, a gente tem que entender que por trás da tela, por trás das telas, existem pessoas. Pessoas têm problemas, passam por problemas. E empresas são centros de resolução de problemas de pessoas. E se você observar os problemas novos pelos quais as pessoas estão passando e propor soluções para esses problemas, ou se você propor soluções novas, se você propuser soluções novas para problemas antigos, você tem um negócio provavelmente de sucesso, beleza? Então por aqui eu agradeço e vou me despedir de você. Muito obrigado por ter passado esse tempo comigo e novamente eu convido você a não baixar a cabeça. Eu convido você a, como disse Bruce Lee, fazer da sua pedra de tropeço o seu degrau de subida, que é a proposta inclusive do nosso projeto Pedra Degrau. Dá uma passadinha lá e assista os vídeos. E convido você a dar as mãos aos outros empresários, a se juntar aqui comigo, a gente fazer um círculo de empresários, círculo de pessoas que querem fazer da pedra de tropeço degrau de subida e a gente fazer desse momento de pandemia um momento não para a gente baixar a cabeça e reclamar ou choramingar, mas a gente utilizar esse momento como um momento para a gente evoluir como empresários, evoluir como pessoas. E a gente, no momento que a pandemia acabar, a gente deslanchar de verdade. Combinado? Então, até logo. Muito obrigado. Tchau, tchau.